viva, você está vivo, viva. É porque o Senhor tem um plano na nossa vida. Aí alguém pode dizer assim, mas a senhora não sabe a minha vida. E eu quero dizer a você que basta o Senhor saber, basta você se apropriar da palavra do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor disse a Josué assim, não te mandei eu, ser tu forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu estou contigo por onde quer que tu andares. E o Senhor disse, olha, não te aparta do livro desta lei, que é a palavra do Senhor, nela medita de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho, diz o Senhor, e serás bem-sucedido para a glória do Senhor nosso Deus. Hoje o Senhor me traz uma reflexão rápida, cujo título é Comunhão com Deus. Até que ponto consideramos esta necessidade tão importante para a nossa vida, não é verdade? Visto que estamos muito preocupados e focados com os nossos problemas e com as situações de hoje, mas é muito importante, vocês, aleluia, devem saber o quanto é importante nós termos comunhão com o Senhor nosso Deus, porque coisa linda é quando o Senhor ele anda com a pessoa, quando o Senhor Jesus Cristo, ele está atuando na vida da pessoa, quando a pessoa sente a presença de Deus, aleluia, este é o maior de todos os presentes que podemos receber aqui em terra, além da salvação. E eu quero ler o Salmo 27, louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, ele anelava pela presença do Senhor, ele confiava no Senhor nosso Deus. E ele sendo rei, ele tinha problemas, é claro que ele tinha problemas, ele tinha que estar lutando pela vida, ele tinha que estar lutando pelo seu país, ele tinha que estar ali resolvendo causas ali do povo, como se fosse um juiz, ele tinha que estar orando ao Senhor, mas o Senhor era com ele. Eu quero dizer a você que está aí do outro lado, eu não sei a sua situação, mas eu quero lhe dizer na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo ainda cura doença incurável, o Senhor Jesus Cristo, ele abre porta, o Senhor Jesus Cristo, ele ministra agora uma unção muito poderosa, eu sinto aqui neste lugar, para a sua vida. O Senhor manda te dizer que ele cura doença incurável, ele abre porta, ele liberta e ele restaura casamentos, ele diz a você nesta reflaço e necóvia nesta noite, que pode a sua situação ser parecendo como um Lázaro já morto dentro do sepulcro e colocada pedra, mas o Senhor manda dizer que está, aleluia, trabalhando ao teu favor, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá na sua vida e não tardará, diz o Senhor, mais um pouquinho de tempo, e o Senhor vai começar a fazer um grande mover na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Ele diz novamente, ele é poderoso para curar doença incurável, ele é poderoso para abrir porta de emprego, ele é poderoso, aleluia, glória ao nome dele, para restaurar, revigorar nossa vida espiritual, e ele é poderoso para restaurar casamentos, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Comunhão com Deus. Até que ponto consideramos essa necessidade que é tão importante para nós? E a palavra comunhão significa do grego koinomia, que quer dizer estar ligado, estar conectado com o Senhor. E esta ligação o Senhor Jesus Cristo, ele deseja ter conosco. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então eu entrarei em sua casa, eu entrarei em sua vida. Ele será comigo e eu com ele, louvado seja o nome do Senhor. Contudo, nós temos que crer, buscar o Senhor, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, porque todo aquele que se aproxima do Senhor nosso Deus deve crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam, e é impossível nós agradarmos ao Senhor se não tivermos fé. E a fé, ela vem por onde? Por ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais você escuta a palavra do Senhor, mais
o seu coração se enche de fé. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nesta noite está visitando a sua vida e o seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. É outra coisa também que é importante para termos comunhão, é estarmos em paz com o próximo. Como diz a palavra do Senhor nosso Deus, é um pré-requisito importante termos comunhão com o Senhor, porque está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça do Senhor nosso Deus. Tem pessoas que dizem assim, por que é que antes eu sentia tanta presença de Deus, não sinto hoje? Aí o Senhor lhe pergunta, será que você não deixou uma raiz de amargura enlaçar o seu coração por causa de uma provação que você passou, por causa de uma situação difícil que você enfrentou, por causa de alguém que te decepcionou, por causa de uma situação a qual te fez chorar, a qual fez você assim ficar com raiva, ficar com zanga? O Senhor está dizendo, tenha cuidado para que nem Satanás, nem situação alguma, nem ninguém te prive da graça do Senhor nosso Deus, e que nenhuma a raiz de amargura brotando vos perturbe, porque muitos se contaminam. Aí você pode dizer, mas eu ando tão triste, na minha vida eu passei por uma situação tão terrível. Eu quero dizer que o Senhor é o Deus que cura doença incurável e cura doenças também nas emoções. Feridas estão sendo fechadas nesta madrugada. O Senhor está honrando a tua fé, o teu esforço, e você glorifica e exalta o nome do Senhor. Para termos comunhão com o Senhor é necessário estarmos em santificação e em paz para com o próximo. E a santificação, a palavra do grego hagios, que quer dizer separados para o Senhor nosso Deus. Assim procurando vivermos uma vida mais reta, nos purificando, porque o Senhor Jesus está voltando, mas grandes coisas Ele ainda vai fazer pelo seu povo, e através da minha vida e da sua, através da vida dos vivos, e por isso se alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa é sabermos que todos nós fomos criados, somos feitura da mão do Criador. E outra coisa é nós entendermos o que é ter comunhão com Ele. Isso é outra coisa. E ter comunhão, para começar, é se unir ao Senhor nosso Deus, é estar conectado, é estar ligado, mas muito ligado, grudado com o Senhor. Pode-se usar esse termo. A Bíblia diz, Jó capítulo 22, versículo 21, une-te, pois, ao Senhor nosso Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então você quer o bem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, você quer conserto, você quer que sua vida seja consertada, organizada, você quer que assim o Senhor abençoe suas finanças, assim repreenda o devorador, repreenda a tristeza, repreenda a depressão, repreenda o mal. Primeiro ponto, o Senhor está dizendo, une-te, pois, a mim, aleluia, busque a mim. Ele diz, Mateus 11, 28 ao 30, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, te apega ao Senhor, te une como, vamos dizer assim, como uma engrenagem que se une às duas peças, e te firma com o Senhor nosso Deus, porque assim você receberá a paz, a providência do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Comunhão com o Senhor é um item que deve permanecer na nossa vida. A palavra do Senhor fala como era a igreja no tempo de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, versículo 42, olha no que eles perseveravam na doutrina, que era a palavra do Senhor, e na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O Senhor Espírito Santo usava os apóstolos, o Senhor Jesus Cristo, todos os que criam estavam juntos, estavam unidos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, repartia com todos que tinham necessidade, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando ao Senhor nosso Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja aqueles
que se ia de salvar, louvado seja o nome do Senhor, eles eram unânimes, eles eram unidos, eles não viviam disputando qual era a placa denominacional melhor, eles não viviam perdendo tempo para chegar nos lugares e não promover a paz, eles não perdiam tempo com coisas triviais, com coisas que tirariam do foco, mas eles pensavam nas coisas lá de cima, eles eram como um, louvado seja o nome do Senhor, e o que é que aconteciam? Eles eram favorecidos com milagres, com maravilhas, com bênçãos do Senhor. Aí vocês dizem assim, mas o mundo está um caos, é verdade, mas o Senhor diz assim em sua palavra, eu sou Deus, o mesmo Deus e não mudo, e por isso é que vós não sois consumidos, o Senhor é o mesmo Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o Senhor é aquele que diz, aquele que vem até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, Ele é aquele que diz, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, entristecidos, decepcionados com a vida, achando que não tem mais jeito, que eu vos aliviarei, diz o Senhor, mas para isso é necessário essa proximidade que é comunhão com o Senhor nosso Deus. A comunhão, ela é uma bênção e foi impetrada pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Ele ali falava, quando ele dava tipo assim, as bênçãos apostólicas, ele falava que o povo tivesse comunhão, louvado seja o nome do Senhor, e que esse item é indispensável para a salvação, e se eu quiser ter as bênçãos do Senhor. E entrando no texto principal, que é Salmo 27, o salmista Davi, ele tinha nele pela presença do Senhor, ele confiava no Senhor, no Deus vivo, e ele demonstra aqui nesse Salmo 27, através de 4 pontos, a gente observa que ele assim tinha comunhão com o Senhor, que ele assim fazia do Senhor o seu tudo, é que em primeiro lugar, louvado seja o nome do Senhor, assim como Davi considerava o Senhor como seu tudo, assim o Senhor nos pergunta nesta madrugada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quem sou eu para você? O Senhor Jesus Cristo nos pergunta nesta madrugada, quem sou eu para você? Eu só sou aquele que posso te socorrer na hora que você grita, na hora que você precisa. Eu sou aquele que você apenas acredita que eu existo, mas não tem comunhão comigo, não tem ligação. Eu sou aquele para você que você reconhece que eu dei vários livramentos, mas mesmo assim você não vem para a minha presença, e o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo, quem sou eu para vocês? Para Davi ele dizia, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para Davi, o Senhor era o seu tudo, era a sua luz, era a sua salvação, era a sua força, era, vamos dizer, a razão da sua existência. E para nós, o que é que o Senhor Jesus Cristo é para nós, igreja do Senhor? Se o Senhor Jesus Cristo for tudo para a sua vida, for o seu tudo, louvado seja o nome do Senhor. Tenha certeza que você está no caminho certo para a salvação e para obter as bênçãos do Senhor. Aleluia! Para os ímpios diziam assim, não existe Deus, não há Deus. E para o salmista do Salmo 91, aquele salmo conhecido, aquele salmo que o povo repete, enche o peito e diz assim, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, é verdade, é uma promessa do Senhor, mas o que é que o Senhor era para esse salmista do Salmo 91? Ele diz assim, versículo 2, eu direi acerca do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, eu confiarei sempre nele. Versículo 9, o salmista dizia, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, é a minha habitação, ele dizia. Em outras palavras, esse salmista estava dizendo que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus era o seu tudo. Aí, como resposta, o Senhor, além de dar as promessas do Salmo 91, disse a ele, versículo 14, assim como te fala nessa madrugada, pois que tão encarecidamente você me amou, eu também te livrarei, eu te colocarei num lugar alto.
aleluia, no alto retiro, ou seja, no lugar seguro, porque você conhece o meu nome, diz o Senhor. Ele me invocará, ou seja, você vai clamar pela minha presença e eu lhe responderei. Eu estarei contigo na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação, diz o Senhor. Quando nós temos comunhão com Ele, quando a comunhão com o Senhor é uma prioridade para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Era uma prioridade para este salmista do Salmo 91, era uma prioridade para Davi e deve ser uma prioridade para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos dizem assim, eu creio em Deus, Ele está no meu coração, Ele está na minha vida, Ele é tudo, é verdade, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor fazia uma observação muito importante para o povo que dizia que era dele. Malaquias capítulo 1, versículo 6, o Senhor dizia assim, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra como pai, diz o Senhor? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor, diz o Senhor dos exércitos? A vós, ó sacerdotes, ó pessoas que desprezais o meu nome, dizeis, em que te desprezamos, ó Senhor? Como é que desprezamos o Senhor muitas vezes? Quando nós tiramos os olhos dele para viver pecando. Quando tiramos os olhos do Senhor muitas vezes, quando nós nos afastamos dele e entristecemos o Espírito Santo, quando nós murmuramos, quando nós olhamos assim por causa de uma luta e fazemos pouco desdém, dizemos assim, nem sei se Deus existe, eu nem sei se ele está olhando para mim. Aí o Senhor está dizendo, você diz que eu sou o que para você? Que eu sou pai? Então se eu sou pai para você, onde é que está a sua honra para comigo de filho? Porque o filho o que é que faz com o pai? Um filho que ama o pai, ele obedece o pai. Um filho que ama o pai, ele respeita o pai. Um filho que ama o pai, tem comunhão com o pai. O pai se alegra com ele. Não vive fazendo bagunça, não vive envergonhando o pai. Aí o Senhor diz assim, vocês dizem que eu sou o pai de vocês. Onde está a minha honra como pai? E se eu sou Senhor, de S maiúsculo, o Senhor diz, onde é que está o meu temor? Está onde? Vocês temem o meu nome? Vocês temem a mim? Ou só buscam a mim quando precisa? Ou só buscam a mim assim, quando está na enrascada, quando está para morrer? Ou então quando algo ruim acontece, bate na testa e diz, ai meu Deus, por que está acontecendo comigo? Aí o Senhor te diz, por que você não se lembrou de mim nos tempos da sua abundância? Por que você não se lembrou de mim ao menos para agradecer? Por que você não se lembrou de mim para ao menos colocar a sua vida na minha presença? Para me agradecer, diz o Senhor. Aí dizemos que ele é pai, dizemos que ele é Senhor, dizemos tanta coisa, e o Senhor disse, eu sou pai, você tem me agradado como filho. Se eu sou Senhor, você tem me respeitado, tem tido temor para comigo, tem me glorificado, diz o Senhor. Ele nos pergunta, a igreja do Senhor. Aleluia. Segundo ponto, para termos comunhão com o Senhor, quem quer, aleluia, ou já está buscando, esse que quer ter comunhão com o Senhor ou já tem, ele vai ter ou já anda em novidade de vida, ele tem testemunho para contar. Olha o que dizia o salmista Davi no Salmo 27, versículo 2. Ele começa a contar o testemunho e ele diz assim, quando os malvados, os meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, eles tropeçaram, eles caíram. Ou seja, ele está falando aqui de livramento, que o Senhor deu livramento a ele. Aí ele diz aqui, versículo 23, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. O salmista Davi está falando aqui que depende do Senhor e que não vivia com medo. Aleluia, ele fez do Senhor o seu tudo, então ele não vivia com medo, ele confiava no Senhor. Ainda que a situação fosse terrível, ele dizia, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não teme. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiaria. Aí ele começa dizendo, versículo 4, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha
tinha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Ou seja, este que queria comunhão com o Senhor e ele tinha anelo, ele tinha desejo de estar na casa do Senhor para adorar o Senhor, para aprender com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não para fazer da igreja, vamos dizer assim, não para fraudular a intenção de estar na casa do Senhor, mas ele queria verdadeiramente estar na presença do Senhor nosso Deus para exaltar, para glorificar, para aprender. Esse é aquele que deseja ter comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem pessoas que às vezes só vai na igreja se houver uma coisa lá especial. Se não houver, não vai no templo. Não vai no templo para ouvir doutrina, só vai no templo se tiver, vamos dizer, uma programação diferente. Se tiver alguma coisa, mas se for para estudar a Bíblia, para que estudar um livro tão arcaico e não sabe que é a palavra do Senhor e não sabe que aqui está a resposta para os problemas, para os dilemas, que está a resposta para o caminho da libertação, da transformação, e às vezes por causa do ego, do ser, assim, aí não vai, aí não quer saber, e aí o Senhor diz, e você não me chama de Senhor, e por que nem na minha casa você vai, e nem faz de você mesmo templo e morada do meu Espírito, e fica fazendo do seu corpo instrumento de pecado, e fica fazendo da sua boca como uma chama de inferno, falando dos outros, questionando, murmurando, diz o Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Davi continua dizendo, versículo 11, ele fala aqui, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me, Senhor, pela vereda direita, por causa dos que me andam observando. Ele queria coisas melhores do que as que pedimos. Ele queria comunhão com o Senhor. Ele queria proximidade, intimidade com o Senhor, igual uma engrenagem que se une assim. Aleluia, e não tem uma falha, não tem um defeito na engrenagem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Davi, ele tinha certeza que o Senhor ajudaria ele no tempo difícil. Ele diz aqui, versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo o Senhor me esconderá, ele vai me colocar sobre uma rocha, ou seja, ele está dizendo, o Senhor não é pouca coisa, eu estarei protegido nele, porque ele é a pedra maciça, ele é a rocha, ele é o fundamento da igreja, a qual as portas do inferno não prevalecem contra ela, uma igreja avivada, uma igreja em comunhão, uma igreja em santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz mais, versículo 8, louvado seja o nome do Senhor, versículo 7, o 6, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor, ou seja, quem tem comunhão com o Senhor sabe que o Senhor, ele assim dá livramento, quem tem comunhão sabe, louvado seja o nome do Senhor, que quando ora, o Senhor ouve, e responde, porque uma coisa é eu orar, eu chorar, eu ir pro gramado, eu me ajoelhar onde for, e pedir, e pedir, e assim às vezes lutar contra a vontade do Senhor, não está de acordo com a palavra dele. Outra coisa é eu orar, eu clamar e o Senhor me responder, além de ouvir me responder, oh maravilha, é sinal de comunhão, louvado seja o nome do Senhor. Quem está em comunhão com o Senhor, versículo 10, dizia Davi, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ou seja, quem está em comunhão com o Senhor não se sentirá sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, louvado seja o nome do Senhor, versículo 12, Davi dizia, Senhor, não me entregues à vontade dos meus adversários, eles levantam falsas testemunhas contra mim, respiram crueldade, ou seja, ele está clamando ao Senhor por livramento e sabia que ia receber porque o Senhor era com ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem comunhão com o Senhor, ele entende que está vivo ou está viva, que está de pé, é pela graça do Senhor nosso Deus. Aí o salmista Davi diz aqui, versículo 13, eu pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, ele dizia para a alma dele e para nós hoje, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Oh, que maravilha, louvado seja o nome do Senhor.
Quem tem comunhão com o Senhor tem tudo isso, tem a bênção do Senhor, entende, aleluia, que o Senhor cuida da sua igreja, cuida de nós, do seu povo, quer comunhão com o Senhor nosso Deus, reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida, quer comunhão com o Senhor, aleluia, de se desvencilhar dos pecados a cada dia e procurar colocar a casa em ordem, que é a vida espiritual, louvado seja o nome do Senhor, quer ter comunhão com o Senhor, quer que o Senhor ande com você, louvado seja o nome do Senhor, tem um compromisso sério com ele, esteja na presença dele. Aí você diz, mas eu estou clamando ao Senhor, mas eu estou passando por lutas, por provações, e o Senhor te responde, Mateus capítulo 5, versículo 12, bem-aventurados quando vos injuriarem, mentindo, perseguirem, disserem mal contra vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande vai ser o vosso galardão nos céus, diz o Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Até aqui o Senhor me concede uma ótima noite, madrugada para todos. Amém? Graças a Deus.